respeito da lei. E a relação de Jesus com a lei não era uma relação muito sadia, pelo menos aquela lei tradicional que existia lá entre os judeus. Jesus, ele tinha um hábito de contrariar essa lei de vez em quando. Quando ele trabalhava ao sábado, ele perguntaram assim: mas você trabalha ao sábado? Ele disse assim: o homem, o sábado não foi feito para o homem para o sábado. Então ele falava muito a respeito dessas interpretações muito rigorosas daquela lei. E quando a gente vê Jesus falar nesse capítulo, nesse versículo 17, ele diz assim: eu não vim destruir a lei nem os profetas, mas eu vim dar cumprimento. Passará toda a terra, todo o tempo, sem que nada dessa lei seja modificado e que tudo aconteça. Aquele que não praticar a lei e assim ensinar é considerado pequeno no reino do Pai. E aquele que praticar a lei e assim ensinar será considerado grande no reino do Pai. Para fazer uma interpretação dessa passagem, a gente pode recorrer a diversos tipos de análise. A mais tradicional é seguir o rito litúrgico, que é a tradição, de falar a respeito de uma lei de Jesus como homem que obedecia à lei. Jesus, um obediente Filho de Deus que veio para cumprir a lei. Mas essa interpretação, ela, como eu já falei, ela esbarra em alguns outros textos do mesmo Evangelho de Mateus e Lucas também, Marcos, quando Jesus questiona até a aplicação ipsis verbis dessa lei, e depois, por conta da presença de Paulo de Tarso, de verdade, que ele vai falar muito sobre a aplicação dessa lei e questionar muito a aplicação dessa lei. Então, se a gente fosse fazer aqui uma digressão, eu diria que Jesus foi realmente um seguidor de Deus, que fez na terra com que aquelas leis do decálogo, aquilo que foi apresentado a Moisés em determinado momento, se transforma no grande código da vida. Aquilo que pauta a vida dos judeus e que norteia o trabalho deles durante toda a sua existência até hoje, o Torá, é baseado nesse Pentateuco, nos livros de Moisés, e isso obviamente seria a interpretação mais comum. Mas quando a gente vai olhar esse livro especificamente que nos inspira na noite de hoje, que é o livro Parábolas e Ensinamentos de Jesus, de Caibá Schutter. Caibá era um espírita da cidade de Matão, ele foi o editor, o fundador do jornal Clarim, e isso no início do século XX, na época das grandes disputas, na época da grande dificuldade de se praticar espiritismo no Brasil, contrariando a polícia, contrariando leis, fazendo reuniões escondidas. Ele defendia a doutrina espírita usando o jornal. Um bom exemplo da época, como Zé Olímpio Teles de Menezes, Luiz Olímpio Teles de Menezes fez aqui na Bahia também, com o Eco de Além Túmulo, e outros mais jornais que foram editados no Brasil para defender a doutrina espírita. Então, Caibá Schutter, como um bom espírita, fazia esse trabalho também ali na região de Matão, irradiando o seu trabalho por São Paulo e Minas Gerais, uma região extremamente importante do Brasil. Então esse Caibá Schutter, ele vai falar a respeito desse livro, de algumas passagens do Evangelho, e nesse caso especificamente ele vai fazer uma consideração. Ele vai dizer assim: Jesus seguiu as leis de Moisés, mas as leis não eram as de Moisés. Moisés, em verdade, ele seguia outras leis e Jesus incorporava essas leis. Jesus vivia em conformidade com um conjunto outro de leis que estavam expressas na própria conduta de Jesus no mundo. Isso é extremamente importante, gente, porque faz uma fragmentação na interpretação da lei de Moisés em relação àquele decálogo e depois as consequentes 613 leis que foram derivadas do decálogo. Não sei se vocês sabem disso, mas quando Moisés desceu e ofertou à humanidade os 10 mandamentos, o homem, de certa maneira, pega aqueles 10 mandamentos e para cada letra do decálogo ele vai gerar uma lei nova. E vocês devem ter visto depois, lavar as mãos antes de comer, aquelas coisas que estão ali também no Evangelho, o próprio sábado e etc., estão como desdobramentos do decálogo em 613 leis. Quando Caibá fala sobre isso, ele abre a possibilidade de nós estarmos vendo Jesus defender outra lei e não a lei de Moisés. Quando um pouquinho mais à frente, nesse mesmo Evangelho de Mateus, Jesus fala assim:
ouviste o que foi dito. Ouviste o que foi dito. Não pregarás mal contra seu irmão, não pensarás mal contra seu irmão, não matarás seu irmão, não fará nada de mal ao seu irmão. Eu, porém, vos digo, aquele que pensar mal do seu irmão já terá sido ou dado motivo para ser réu de juízo. E vai além, e diz assim: não adulterarás, ouviste o que foi dito. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar uma mulher com a intenção de adulterar, já com ela terá cometido adultério. Observe que coisa interessante Jesus faz aí, porque ele diz que a lei é superficial, e é mesmo. Aquela lei, os 10 mandamentos, quando você analisa ela de cima a baixo, né, o conjunto das 10, você diz assim: será que Deus está preocupado realmente se o sujeito vai cobiçar o jegue do outro? Será que Deus está realmente preocupado se o sujeito vai cobiçar a mulher do outro? Será que tudo se resume a leis humanas e a costumes humanos, que são depravações do próprio modelo humano, do ego, da sociedade, das coisas erradas, equivocadas e das leis que nós criamos para poder dar sentido aos nossos pensamentos equivocados? Claro que não. Então, quando nós pensamos no espírito mais puro que já pisou na face da terra, a gente precisa imaginar que estamos falando de uma outra lei de fato e que Jesus vai resumir em apenas 2 parágrafos ou 2 artigos. Quando os fariseus, vendo que Jesus havia calado a boca dos saduceus, dizem a ele: mestre, qual de todos os mandamentos é o mais importante dentro da lei? E ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito. Eis o primeiro mandamento. E o segundo mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eis aí todas as leis e todos os profetas. Dá para entender que no próprio Evangelho nós estamos vendo claramente Jesus dizer: não são os 10 mandamentos, mas são leis muito mais profundas, são leis muito mais seguras, são leis muito mais amplas, aquelas que eu defendo nesse instante, para que nós possamos então pautar as nossas vidas, porque quando Jesus diz: eu não vim modificar a lei, mas vim dar cumprimento, quer dizer que Jesus veio na terra para viver aquilo que era a grande lei, e a lei do amor. A lei que Jesus mais prega, a lei da união, a lei desse amor cósmico, desse amor divino, que estabelece a unidade como princípio básico de todas as coisas. É aí que Jesus realmente estabelece o seu código. E o seu mandato na terra faz sentido quando analisamos a vida de Jesus a partir da perspectiva de um homem que viveu para mostrar como se vive na terra, exatamente em conformidade com as leis de Deus. Quando nós chegamos no Espiritismo, e aí não por outro motivo, o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo não é outro senão esse: não vim derrogar as leis, mas vim dar cumprimento. E aí Kardec explica que todo entendimento a respeito das leis divinas, tratadas como leis humanas, em verdade eram apenas equívocos nossos, que queríamos transformar de alguma forma todo esse arcabouço de leis para caber na nossa cabeça, para caber no nosso parco e no nosso pequeno entendimento. Por esse motivo, o Espiritismo se coloca na Terra como a terceira revelação, fazendo uma releitura até mesmo dos Evangelhos, que também, por sua vez, foram extremamente adulterados, modificados, alterados, na conveniência dos homens do seu tempo, permitindo então que nós tivéssemos hoje uma leitura mais aberta, uma leitura mais forte e contundente do Cristo, sem considerar que nós não estávamos lá naqueles dias, nós não sabemos exatamente se foi assim que Jesus falou, se foram essas as suas palavras, mas quando a gente começa a fazer um entendimento amplo, quando a gente pega os fragmentos de todas essas partes do Evangelho, para poder fazermos então esta digressão em relação ao que Jesus de fato teria dito, a gente chega à conclusão que o verdadeiro Evangelho de Jesus se resume na lei do amor, que o Espírito Lázaro vai trazer no Evangelho segundo o
Espiritismo dizendo o seguinte: a lei do amor transforma a personalidade na fusão dos seres. E aí a gente começa a ver o resgate da unidade que Jesus vai trazer no seu Evangelho, quando ele dizia: eu e o Pai somos um. Por que eu fiz esse início desse texto? Porque é importante que quando a gente faça uma análise do Evangelho, a gente considere três coisas: o texto, o contexto e o pretexto. É muito importante isso, gente, numa análise do Evangelho, porque senão a gente fica na letra que mata. E a letra é muito ruim. Quando a gente vai interpretar certas coisas olhando somente o texto, sem pensar no contexto e sem pensar no pretexto, a gente às vezes comete erros. Porque o Evangelho de Lucas, por exemplo, ele tem um único propósito: mostrar que Jesus ressuscitou, porque ele era o Evangelho de Paulo, e Paulo dizia: sem ressurreição a fé é morta. Então, para mostrar que a fé não era morta, eles constroem Lucas, que era médico de Paulo, que era seu discípulo primeiro, ele vai escrever o Evangelho para mostrar que Jesus ressuscitou. Mas observe como nós temos razão quando pensamos que de fato Jesus não defendia a lei de Moisés, quando Lucas diz, assim como Mateus: as leis, elas vigoravam até a chegada de João Batista. A partir daí é a Boa Nova. E a Boa Nova é justamente os ensinamentos que Jesus traz à Terra e aqueles que nós hoje, até hoje, ainda não compreendemos muito bem. Quais são as leis que nós estamos falando? De que leis, enfim, nós estamos pensando? De que forma as leis podem modificar as nossas vidas? Esse é o grande enigma da humanidade. Se a gente fizer uma análise do tempo e a gente voltar exatamente na construção do próprio Evangelho de Jesus, a gente vai ver uma coisa interessante: que até mais ou menos 200 anos depois de Jesus, havia uma certa coerência do pensamento primitivo da Casa do Caminho, daqueles primeiros momentos do Cristo, com a essência do que estava escrito. Mas a partir de 313, 325, quando começam a acontecer os concílios e começam a ter as discussões teológicas em torno do Cristo, é que as coisas começam a se modificar. E os homens começam a se apropriar daquele conjunto de documentos para produzir então dogmas, condutas, regras de comportamento que só fizeram nos afastar mais e mais de Deus, que só fizeram criar em nós uma dependência psicológica, uma dependência emocional, que nós hoje sentimos muita falta. Hoje pela manhã eu tomei conhecimento de que uma pessoa do nosso círculo de amizade desistiu de viver. E eu comentava com esse tio que me falava sobre isso, desse amigo que teria desistido de viver. Ele me dizia o seguinte: contava a história e disse para ele: nós estamos precisando trazer de novo Deus para a nossa vida. Nós estamos precisando refazer uma leitura do Cristo, porque o Cristo que nos foi ensinado é um Cristo que está fora da humanidade. É um Cristo que está além da humanidade, e a humanidade pecadora, pequenina, tem que ralar no milho para ser digna do seu olhar. O Deus nem se fala. Quem é Deus? Aquele homem poderoso que toma conta das nossas vidas, que guia e que conduz os nossos destinos, consertando os buracos da nossa estrada, como se ele fosse um Severino. Já pensou Deus na figura de Severino? É aquele cara que quando está com o cano encanado, você chama: vem consertar o cano da minha casa. Quando está com um problema de saúde, vem consertar o meu corpo. Quando está com um problema financeiro, vem consertar minhas finanças. Esse Deus Severino é o Deus que a gente aprendeu que ele vai servir a gente quando a gente precisa. Em verdade, Jesus vem trazer um Deus que não precisa intervir na sua criação, não precisa intervir no mundo, porque este Deus criou um mundo absolutamente perfeito, e a única coisa que Ele pede de nós é que nós sejamos cumpridores das suas leis. Por isso nós temos que prestar atenção no Evangelho segundo o Espiritismo, e também nos códigos que o Espiritismo nos traz,
como chaves para a decodificação do Evangelho. Porque se nós não tivermos essas chaves, nós caímos na armadilha de pensar que o que lá está escrito é algo que deva ser considerado assim, gerando artigos de fé e dogmas que não nos ajudam na análise real dos nossos problemas cotidianos, nas coisas das nossas vidas. É uma coisa muito urgente trazer uma releitura do Cristo com o novo entendimento do papel de Deus na minha vida, nas nossas vidas. Por isso eu digo, Jesus não veio aqui na terra para escrever uma linha sequer. Procure um livro escrito por Jesus que vocês não vão achar. Procure um texto, e dizem até que Jesus teria escrito alguma coisa, quando na passagem da mulher que teria adulterado, ele escreve algumas palavras na areia que, se saibam, foram as únicas palavras que Jesus escreveu. Então ele não veio escrever leis, ele não veio ditar nada novo, mas ele veio apenas provar que um homem nascido num corpo de homem pode se expressar em conformidade com as leis divinas. Mas as leis divinas, elas não são apresentadas agora a partir da doutrina espírita, não como leis aplicáveis de um Deus, não como leis que podem ser impostas por Deus, que castiga aqueles que não seguem seus mandamentos, mas uma lei que é imposta a partir da sua própria condição. E a gente tem que pensar que as leis de Deus não são usadas para condenação, elas são leis de consequência. Isso quer dizer que ninguém aplica as leis de Deus como castigo. Não existe um tribunal, um santo tribunal que julga os nossos atos e diz assim: Paulo, você foi muito mal, porque você foi fazer aquela palestra naquele dia na casa de Sheila com aquela camisa preta, Paulo. O Espírito não veste preto, veste branco. Isso é uma coisa, isso é uma calamidade. Então, por conta disso, você vai passar umas férias do umbral. Nunca mais eu vou vestir uma roupa preta, porque eu não quero ir para o umbral, eu quero ir para o céu, eu quero ir para uma colônia espiritual maravilhosa. E olha como é que vai construindo o pensamento. Não existe esse julgamento, não existe absolutamente nada que seja colocado como coisa que seja imposta para cada um de nós pelo fato daquilo que nós fizemos de certo ou de errado. A única coisa que existe numa lei divina como consequência é essa aqui, ó. Se eu pegar isso que não é meu, que é de Armando, que ele esqueceu aqui em cima da mesa, e largar no chão, vai cair, vai quebrar. É uma consequência. Isso vai acontecer aqui, vai acontecer na China, vai acontecer no Canadá. Isso vai acontecer em todos os lugares desse planeta. Porque existe uma lei aqui que vige nesse planeta, que é a lei da gravidade, que diz que tudo solto do espaço vai ser puxado para o seu centro. Então não tem, eu posso ser a pessoa mais boa do mundo, eu posso ter acabado de entregar todos os meus bens, até o meu corpo às chamas, e ter todo o amor do mundo, conforme Paulo assim pedia, mas se eu largar, isso vai cair e vai quebrar. Isso é uma lei divina. A lei divina é lei de consequência, então não precisou que Deus julgasse o meu ato. Apenas eu preciso saber que se eu fizer isso vai ter consequência, e a partir daí a gente entende que tudo que eu faço nesse mundo, toda a minha interação no mundo, tudo aquilo que eu faço em relação a outra pessoa, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu sinto, tem consequência. Claro que tem consequência. E eu não posso ficar achando que eu estou protegido, que eu estou blindado dessas consequências porque eu entrei no centro espírita, ou porque eu fui para uma igreja, ou porque eu peguei a Bíblia, botei debaixo do braço e me defendendo das coisas como se fosse um escudo. As leis de Deus não têm escudo, elas precisam apenas do nosso entendimento e da nossa observação, da nossa obediência, porque a grande mensagem de Jesus é: homens, prestem atenção, não adianta você resistir, porque as leis divinas, elas são inexoráveis. As leis de Moisés valem para os judeus, mas os outros povos, eles não gostam daquela lei, eles não acham que ela seja justa, e eles não obedecem àquela lei sem nada, sem nenhum drama de consciência, mas aqueles que estão embaixo dela se submetem a ela.
Observe que nós não podemos imaginar como divinas leis que valem apenas para um povo, leis que valem apenas para um tempo, mas nós podemos imaginar como divina uma lei que em 1920, no ano 1000, no ano menos 10.000, se eu fizer dessa forma, o resultado será sempre o mesmo, independente da minha condição étnica, independente da minha condição de riqueza, independente da minha condição cultural, independente da minha condição religiosa. Jesus nos pede apenas para que nós sejamos obedientes, que nós tenhamos a possibilidade de nos entregar a Deus, fazer o grande movimento, que é fazer o nosso corpo, a nossa vida, dançar em conformidade com a vida. Por que é que eu vou ser contra? Quem sou eu? Agora a pergunta é essa: será que eu tenho força, será que eu tenho tamanho para poder simplesmente dizer a essas leis inexoráveis que aí estão, eu sou maior do que vocês? Eu não consigo cumprir aquilo, eu não preciso cumprir isso, eu não preciso prestar atenção? Não, gente, a gente está aqui para prestar atenção, a gente está aqui para observar que essas leis existem independente do nosso pensamento e que nós precisamos realmente estarmos conectados com elas. Jesus foi um grande professor da humanidade, eu costumo dizer isso, que se Jesus tivesse que trazer para a gente apenas normas de conduta, um manual de autoajuda da existência humana, Jesus teria usado João Batista para fazer isso. Jesus ia se encontrar com João Batista no deserto e ele dizia assim: João, tem um recado para você. Vai lá em cima daquele monte e diz isso: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vá lá, diga isso para eles, porque essa é a minha mensagem que eu gostaria que você divulgasse na terra. Mas ele não precisava ter vivido. Vocês acham que o espírito da qualidade de Jesus, o espírito que nós temos como informação de que foi o grande governador, que é o grande governador do homem terrestre, que sabe da natureza da espécie humana, ele vem aqui para poder ser enxotado da humanidade como foi, como um bandido, como um lestai, simplesmente porque contrariava justamente essas leis? Claro que não. Se vocês forem olhar do ponto de vista da importância da vida de Jesus entre nós, aquilo que nós damos mais importância, que é a sua morte, em verdade nós deveríamos dar muito mais à sua vida, esquecer até a sua morte, porque ela é digna da nossa vergonha. Nós não deveríamos celebrar a morte de Jesus, nós deveríamos aprender com ela jamais, em tempo algum, banirmos da face da terra aquelas pessoas que querem viver em conformidade com as leis de Deus. Nós deveríamos observar essas pessoas e dizer assim: como você faz isso? Como é possível uma pessoa abrir mão das suas paixões? Como é possível uma pessoa abrir mão dos seus, das suas vontades? Mamon. Como é possível brigar com Mamon, para que Mamon não se transforme nas mamonas assassinas, não tire a minha vida? Como é que eu faço isso? É importante que eu preste atenção nesses avatares, nessas pessoas, porque eles são verdadeiros caminhos, e como Jesus dizia: eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não fizer essas coisas que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento. Daí vem a importância da sua vida. E quando o Caibar Schutter diz assim: é a lei do Cristo que está ali, Cristo expressando a sua lei na sua própria vida, nós temos que entender que quando Kardec faz aquela célebre pergunta: qual foi o espírito mais puro que já pisou na face da terra? A resposta: Jesus. Olha que coisa! E aí Allan Kardec ainda vai fazer um comentário adicional e vai dizer: Jesus foi aquele que na forma humana conseguiu atingir o mais alto grau de perfeição. Por esse motivo, nós temos hoje ainda a necessidade de olhar para Jesus não do ponto de vista dogmático, não do ponto de vista da religião, mas do ponto de vista de Jesus como um homem que é capaz de ainda nos inspirar a mudar as nossas vidas para que nós sejamos pessoas muito melhores. E a gente pensa assim: é possível acontecer coisas desse tipo? Eu vou dar aqui alguns exemplos de pessoas que fizeram esse entendimento da lei.
Existia lá ali na região da Galileia, da Judéia, um homem que ele não gostava de Jesus. Ele odiava Jesus. Por quê? Porque Jesus ensinava algo que era contrário à sua lei. Justamente o que nós estamos dizendo. Esse homem organizava muitas passeadas, muitas expedições para ir atrás daqueles que pregavam o Cristo. O seu nome, Paulo de Tarso, o de verdade. Quando Paulo de Tarso resolveu fazer aquela célebre viagem para Damasco, eu acho que quem escreveu aquele evangelho, aquela parte do evangelho, era um baiano que estava perdido lá. E aí ele disse: deixa eu dar uma contribuição aqui no seu livro, porque ele diz assim: Paulo caiu do cavalo. Olha que expressão baiana, né? Uma expressão baiana. Quando você diz que alguém caiu do cavalo, você quer dizer que alguém se decepcionou. Tinha uma ideia toda formadinha e de repente a pessoa caiu do cavalo. Então Paulo caiu do cavalo. Quando ele acreditava que a sua lei, o seu ensinamento, a sua cultura, o seu douto saber seria suficiente para lhe abrir as portas do céu, e ele descobriu que não era. Mas quando ele tem aquele contato com Jesus, que segundo a lenda ele cai do cavalo, ele fica cego, ele leva 3 anos escondido em um deserto para poder meditar. Todos os grandes homens da humanidade tiveram seu tempo de recolhimento. Se Paulo tivesse filhos, e o filho: pai, você vai me levar na escola, traga o pão, vê seu boleto. Duvido que Paulo tivesse se transformado. Paulo foi para o deserto e ficou lá escondido no deserto 3 anos sem falar. Ele era o dono da oratória. E no entanto, quando ele retorna para entregar a sua vida ao Cristo, e dizia todos os dias: não mais Paulo quem vive, mas quem vive em mim, o Cristo que vive em mim. Então Paulo teve um mérito enorme, porque hoje nós falamos de Jesus graças a ele, e observamos que na sua vida, obrigado, muito obrigado. E observamos que na sua vida, o seu trabalho todo foi provar que uma existência sem esta entrega, sem essa dedicação ao Cristo, não vale a pena. É uma existência pequena, é uma existência apequenada. Olha se não é verdade, gente. Imagine um mundo onde todos nós fôssemos crísticos, estivéssemos com o nosso Cristo totalmente exposto na humanidade. Nós teríamos os problemas que nós temos hoje. Nós saberíamos amar incondicionalmente, e quem ama incondicionalmente não se fere quando não é amado. Quando a pessoa projeta expectativas para o outro e o outro não corresponde, a gente fica zangado. Mas quando você ama porque sua natureza é amar e você não espera de ninguém retorno, você não vai ficar zangado. Por que você vai ficar zangado? Por isso, não, ninguém vai ficar. Então, nessa condição do doador incondicional, você é feliz. Porque você consegue viver a sua natureza deixando a energia do divino fluir por você em nome do amor, sem que você tenha que pôr nenhum filtro. Nada do seu ego vai impedir de você ser a manifestação plena deste amor divino. Então isso é felicidade, isso é plenitude, isso é o grande desiderato das almas. Imagine que nós todos pudéssemos viver assim. Imagine que os nossos encontros fossem todos amorosos, que os nossos olhos se trocassem, nós pudéssemos ver a pulsação do coração do outro e sentir a energia do outro entrando em mim, me dando todo esse gás. Ontem eu assisti uma palestra de Amit Goswami. O velhinho está caprichando. E aí, o que ele fala? Ele fala que o amor é algo que transcende o espaço, esse espaço que a gente vive, as palavras, os textos, os livros. O amor é algo que consegue transitar através da não localidade, usando um princípio da física, porque nós somos capazes de captar no outro as energias que o outro consegue promanar, ou consegue emanar. Então eu consigo captar isso. Então o que nós pensamos, o que nós sentimos, tem um poder curativo, tem o poder de levantar uma pessoa que está em depressão, tem o poder de resgatar uma vida, e até mesmo a nossa vida tem o poder de nos dar o sentido de estarmos aqui.
Não é esse ser que vive perdido, dormindo, sem sonhar, sem saber para onde vai. Não é esse. É um algo maior. É um algo muito mais importante. É um algo muito mais significativo. E o chamamento agora não é para a gente se ajoelhar no milho, mas é para a gente olhar para dentro de nós e buscar dentro de nós esta essência e essa plenitude para transformar o mundo em um mundo regenerado. O mundo novo é um mundo de pessoas crísticas, é um mundo de pessoas renovadas no amor, que conhecem os seus poderes, os poderes do seu coração e sabe da possibilidade de interferir na vida do outro, de ajudar o outro nesta condição desta grande fraternidade universal. Esta sociedade regenerada é uma sociedade da bondade, da caridade, dos princípios cristãos, valendo como unidade básica do funcionamento da existência humana. O Espírito Lázaro, quando vai dizer lá no Dever, no capítulo 17, ele vai falar sobre essa situação, dizendo que o dever nosso é fazer com que nós estejamos aqui na terra cumprindo os nossos papéis, não pedindo ao outro para que faça. Se eu estiver aqui agora fazendo com vocês esse mesmo papel que os fariseus faziam, se eu estiver falando dessa energia divina, se eu estiver falando dessa capacidade de amar e a minha vida de alguma forma não estiver sendo transformada pelas minhas palavras, eu estou apenas praticando a famosa hipocrisia, dando remédio amargo para vocês quando não tenho disposição de tomá-lo, não tenho nenhuma disposição de fazer aquilo que Lázaro diz: as lutas da paixão contra os sofismas dos desejos. Nós estamos com as nossas cabeças ainda muito nos conflitos da vida da terra versus as delícias do mundo espiritual. Ainda estamos esperando morrer para ir para colônias espirituais e sermos felizes. Por que isso? Quem ensinou isso para a gente? Nós temos que encontrar felicidade agora. E não é tomando remedinho, não é tomando aguinha com açúcar nem maracujina, não é isso. É buscando a felicidade no poço, naquele poço da água que quem bebe jamais terá sede. É buscando comida, satisfação no bom da vida, na energia da vida, sem necessitar matar o outro para ter algo que eu não vou levar depois que eu partir desta vida para uma melhor. Vocês já viram, gente? Olha, essa pergunta eu já fiz essa semana umas 40 vezes, vou fazer mais uma porque cabe. Aí eu não posso fazer nada, cabe a pergunta. Vocês já viram um caixão com puxadinho? Já viu um caixão com guincho atrás para levar o reboque? Vocês já viram um caixão? Olha, eu fico pensando, eu presto atenção em cemitério. Não é frieza não, gente, é prestar atenção, porque a gente tem que prestar atenção, a gente aprende com a realidade, não é verdade? Que eu fico olhando assim, ó, do lado do caixão, a gente não tem nem espaço para caber uma flor. É colado aqui, ó, do lado, né? Porque economiza, né? Deve ser mais barato botar só em cima, é mais barato que botar do lado também. E quando o sujeito vai com o relógio, aí é engraçado que aparece sempre um parente e diz assim: não, deixa o reloginho dele para eu ficar me lembrando dele, né? O anelzinho, ele não vai, quando ele vai não precisa de anel. E aí eu fui fazer a exumação do cadáver do meu pai, e aí quando eu cheguei lá no cemitério, o rapaz disse: o senhor está preparado? Eu disse: pode abrir, amigo, fique tranquilo, meu pai não está mais aí não. Aí ele chegou a abrir, quando abriu eu percebi que meu pai nem o paletó levou. Então ele deve ter ido com uma colônia de nudismo espiritual e não levou a roupa. Eu digo: ah, danado. Fugiu daqui para se divertir no céu. Mas não é isso. Uma outra pergunta que eu já fiz 57 vezes essa semana é essa: vocês já viram criança nascer com tênis da Nike no pé? Não nasce pelado. E vai pelado. Essa é a melhor lição que qualquer um de nós poderia perceber. Se tu nasce pelado e volta pelado, briga por isso pra quê? Se a própria vida ensina que a gente não leva. A gente não precisa ler livro, não precisa meditar na montanha, não é só olhar um defunto e ver que não leva nada e que não traz nada. Então a gente briga aqui porque a gente quer.
A gente sofre porque a gente gosta. Então o mundo pode ser transformado a partir da obediência de uma lei. Olha que coisa mais simples do mundo. Dançar com o universo. Dançar com o universo. Olha, as abelhas me impressionam bastante, como todo animal, como toda planta, como todo ser que não são os humanos. Porque esses seres que nós chamamos de infra-humanos, eles são perfeitos. Na definição da perfeição, nós temos que tudo que é perfeito é aquilo que é acabado totalmente. Ou seja, tudo que não pode mais melhorar. Vocês já viram o João de Barro fazendo o projeto de uma casa com varanda, com piscina? Não tem. Vocês já viram o Salmão desenvolvendo o projeto de um barco que consegue ultrapassar as correntezas para facilitar a sua desova? Não tem. Vocês já viram maternidade de tartaruga? Eu acho uma perversidade. A mãe tartaruga fica ali com aqueles bichinhos dentro da barriga o tempo todo, depois bota para fora e nem vê os filhos, porque os ingratos vão embora antes da mãe voltar. Isso é a perfeição. Não dá para melhorar uma tartaruga. Não dá para melhorar um João de Barro. Não dá para melhorar um cupim. Não dá para melhorar o vírus da AIDS. Eles são perfeitos. Agora e nós? Nós somos perfectíveis. Esse é o nosso grande problema e a nossa grande virtude. Porque nós podemos, como vai dizer o Rousseau, nós podemos ir ao infinito nas nossas perfeições, porque nós não temos limite para as nossas ações. Não temos nenhum limite. A gente pode fazer o que quiser. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a possibilidade de construir um mundo novo. Se você quiser mudar tudo agora, você muda e ninguém tem nada a ver com isso. Graças a Deus nós já vivemos num mundo que nos permite, nos dá essa liberdade de fazermos tudo o que a gente quiser fazer. Então a gente só não faz isso, só não vive dessa maneira porque a gente não quer, está condicionado, está envolvido, não quer se deixar, não quer perder o que conquistou. Lembra do cara que não leva nada. Não leva nada. Então, o ser humano está devendo. E quando vem um avatar como Jesus, o Espírito mais perfeito, para dizer que a única coisa que nós precisamos fazer aqui é prestar atenção aos códigos de Deus e olhar os potenciais humanos e dizer: homem, que falta em você para que você possa fazer aquilo que eu gostaria que você fizesse. Nesse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar um outro espírito que diz o seguinte: Deus gostaria muito que a sua criatura fizesse resplandecer a sua luz, para que ela brilhasse diante dos seus próprios olhos. Olha que figura de linguagem impressionante. É o desejo de Deus que o homem se realize a partir da sua própria consciência, que para nós é ruim, porque a gente tem um trabalho danado de pensar tudo o que a gente tem que fazer, abrir mão, sentir a dor, sentir parir isso de dentro da gente, fazer com que isso nasça com muita dor, como vai dizer Joana, que a evolução humana é um parto dorido, é um parto de dor. Então sentir essa dor é muito ruim, por isso a gente não quer pagar esse preço. Agora o objetivo final alcançado dá-nos um presente que nós nunca tivemos, nem vamos ter nada nesse planeta que se iguale à sensação de estarmos na plenitude do divino. Não existe nada que possa substituir a sensação, o prazer de sermos estrelas vivas brilhando nesta terra. O que nós precisamos fazer então como humanidade é sair da condição passiva, sair da condição de dependentes para assumir a condição de protagonistas da nossa própria existência, parar com essa bobagem de que um cavaleiro vem me salvar. Ai, ele vem lá do céu para me tirar do meu buraco negro. Saia! Pegue suas pernas, seus braços, sua vontade, sua cabeça e saia de onde você está. Pare de cavar buracos, pare de fazer escolhas ruins. Eu tenho conversado com algumas pessoas e vejo que pessoas dizem assim, quando reclamam do companheiro ou da companheira: mas meu companheiro é muito ruim, eu não sei o que eu fiz para merecer isso. Eu digo: você me aceita uma sugestão sobre o que você fez? Você ficou com ele.
Você quer condição melhor do mundo do que essa? Porque se você não tivesse ficado com Ele, você não estaria passando pelo que você passou ou passa. Não pode reclamar, gente. Você vai reclamar do outro, reclame de você. Então, se a gente tiver essa lucidez, essa capacidade de compreender que nós somos autores do nosso próprio destino e que não adianta botar a culpa no outro, que nós temos que ter a nossa própria construção, que nós temos que ser protagonistas, a gente vai entender o que Jesus diz, de que não vai ter nenhum detalhe da lei, nenhum iota, nenhum tio que deva ser derrogado quando passa o tempo, passa a terra, passa tudo, o céu e a terra passa e a lei vai continuar sendo a mesma. E a gente está esperando o quê? Jesus não quer mais mãozinha para cima. Jesus não quer mais lagriminha nos olhos. Jesus não quer mais silício nas pernas. Jesus não aguenta mais música gospel. Jesus está agora desesperado, tentando ver de que maneira nós vamos abrir o nosso coração para entender o verdadeiro papel do homem na terra. Nós estamos no antropoceno. O antropoceno é uma era da humanidade muito curiosa, porque nós estamos vivendo um período em que nenhuma espécie que viveu no planeta fez o que a gente fez. Parabéns para nós. Conseguimos transformar os espaços infinitos do universo em nada. Eu assisti a semana passada as fotos de Marte, não sei se vocês viram os filmes de Marte, que estão sendo veiculados aí na internet. São perfeitas, as imagens são assustadoras de tamanha grandeza do planeta. E a gente fica olhando como a mente humana é brilhante. Mandaram um foguetinho lá no planeta longe e mandar uma imagem clara, precisa de tudo. Gente, é muito. Mas em compensação a gente está acabando com os rios que alimentam a água, que nutre o nosso corpo, que mantém a nossa vida. Nós estamos destruindo o planeta, aumentando a temperatura, que vai acabar com o alimento, que vai causar fome no mundo. Nós estamos investindo em tecnologia sem investir na humanidade, e daqui a mais 50 anos nós vamos ter uma raça de pessoas inservíveis sobre o planeta Terra. Pessoas que não é que não vão ter emprego porque tem um computador trabalhando, pessoas que não vão servir para nada, pessoas que não vão ter utilidade e vão ter que serem colocadas em matrix, em cabinas ou cabines de realidade virtual para viver uma vida inteira, biologicamente falando, mas vivendo na abstração de um sonho, encontrando com um chefe com um tatu na Ilha da Fantasia. Então você imagina a humanidade brilhante, perfeita, perfectível, a criação, o bolo, o creme de la creme de Deus, para existir tem que entrar numa máquina e se submeter a uma matrix para sermos então felizes biologicamente através das induções de substâncias no cérebro. Vocês já imaginaram a redução do ser humano a isso? Que coisa horrorosa! É isso que a gente quer, gente. Nós viemos aqui para dominar o planeta, mas não dessa forma. Não da maneira autoritária, arrogante, como a gente se coloca diante do mundo, mas da maneira subserviente de que nós somos tais quais formigas, mosquitos da dengue. A gente é apenas mais uma emanação de Deus, cada um de nós é apenas uma manifestação de Deus na forma consciente da sua própria existência, e que nós temos a possibilidade de, entendendo isso, viver a plenitude de reconhecer Deus em nós. Que coisa linda! É um prêmio estarmos na condição humana, é um prêmio sermos conscientes, mas ao mesmo tempo o nosso grande castigo que faz com que a gente destrua o nosso planeta. Erwin Laszlo está fazendo livros, está fazendo conferências no mundo inteiro, apresentando para o mundo o ponto do caos, dizendo que vai chegar um tempo, e esse tempo não está longe, onde nós não temos mais retorno. Significa dizer que os danos causados no planeta não podem ser mais revertidos. E é isso que a gente quer. É a geração que a gente está construindo para os nossos netos, para os nossos filhos, para aqueles que virão depois. É essa geração inteligente. Foi tudo isso que a gente conseguiu criar. Nós precisamos de Deus. Não o Deus dos apóstolos,
não o Deus de Isaac e de Jacó, não o Deus do milho, não o Deus do castigo, não o Deus do exército. Esse deixa para o homem do passado. Nós precisamos do Deus em nós. Nós precisamos da igualdade, que nos igualem uns aos outros, porque quando Jesus diz, o mandamento primais é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu espírito, e ao próximo como a si mesmo, ele está trazendo a igualdade. Como é que eu vou amar, gente, um mendigo? Vocês já pararam para pensar como é que se ama um mendigo? Você vai chegar na rua, está uma pessoa suja, maltrapilha, doente, cheia de chaga, de ferida, com a boca assim toda estranha, e você vai chegar aí junto dele e dizer, meu irmão, vem cá me dar um abraço. Não funciona assim, a natureza humana não é essa. Você só vai conseguir olhar esse homem de outro jeito quando você for além das cascas dele, quando você for além do corpo dele, quando você for na alma dele, quando você for no espírito dele, quando você descobrir que ele, você, o mosquito da dengue e a árvore são emanações de Deus. Por isso Deus, o amor de Deus vem na frente. Porque se você for capaz de amar a Deus com todo o seu entendimento, certamente que você será capaz de reconhecê-lo em toda a sua obra, em toda a sua criação. E se você reconhece Deus em toda a sua obra, em toda a sua criação, certamente você será capaz de reconhecer Deus no seu irmão. E aí você poderá amá-lo, porque você não o ama porque ele é, você ama simplesmente porque a sua natureza é amar. Se você reconhece nele Deus e ama a Deus incondicionalmente, eis aí todas as leis, eis aí todos os profetas. Por que eu preciso dizer não mate? Você mataria quem você ama? Por que eu vou dizer não roube? Você roubaria aquele que você ama? Por que eu vou dizer não cobice aquilo que é do outro, mesmo que seja a sua esposa? Por que eu vou dizer isso? Se ele sabe que todos aqueles estão cumprindo o seu papel na terra e são apenas emanações de Deus, e que cada um cabe os seus encontros e desencontros na terra, e que nosso papel aqui não é cobiçar nada, mas fazer apenas a nossa missão, cumprir a nossa missão na terra no máximo possível das nossas possibilidades. Por que eu vou precisar que alguém me diga o que eu tenho que fazer? Porque o limite das minhas forças me dizem que o meu dever acaba justamente, ou começa, melhor dizendo, no momento em que eu percebo que eu estou prejudicando a alegria ou a tranquilidade de alguém, e que vai até o limite aonde estamos falando de algo que eu não gostaria que fosse feito a mim. Por isso eu estabeleço o meu limite em consciência. Eu não preciso que ninguém me diga isso, porque eu estou com essa ciência dentro de mim. Eu estou com a consciência das leis divinas, de fato, como os Espíritos dizem, que as leis divinas estão na nossa consciência, elas estão como aguilhão, cutucando o nosso juízo, dizendo, é assim que se faz, é por esse caminho que você tem que ir, não se perca de mim. Eu fico pensando todos os dias, quando eu saio de casa, ou quando eu vou para o trabalho, ou quando eu estou sozinho em algum canto, eu fico pensando em Deus e conversando com Ele, e ouço Ele dizendo para mim, Paulo, não desista de mim, Paulo, não desista de mim hora nenhuma, olhe para onde eu estou, olhe para o lado de fora desse carro, olhe para a sua vida, olhe para tudo, e em todos os momentos você vai me ver sorrindo para você. A gente mora numa cidade linda, uma cidade colorida, uma cidade que tem o mar mais maravilhoso do mundo, uma cidade onde a gente pode contemplar um pôr do sol diferente todos os dias, com algo tão lindo, tão maravilhoso que a gente não consegue entender aonde esse Criador majestoso encontra tanta inspiração para mexer com tão poucas cores e nos impactar de forma tão vigorosa. E como é que a gente não vê Deus nisso? Como é que a gente não vê Deus nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, nos pequenos encontros, nas pequenas sincronicidades da vida? Em tudo existe Deus, em nós existe Deus com suas leis. Por isso Jesus dizia, quem sou eu para mexer nisso? Eu vim apenas mostrar a vocês que um homem pobre, nascido numa cidade pobre, filho de Dona Maria e seu José,
submetido a todas as injunções, a todas as humilhações, a todas as pequenezas da terra, aquele que é capaz de andar numa estrada empoeirada e sem companhia e sem confiança, nem os meus amigos confiam em mim. Mesmo assim, eu sou capaz de mostrar que sou possível e que eu posso tirar de dentro de mim o melhor que eu trago para a terra. Nós não podíamos esperar que o melhor espírito que já habitou nesse planeta não nos mostrasse o máximo possível. E assim também nós estamos aqui. Cada um de vocês, cada um de nós, nascido nas nossas condições de família, que são as melhores condições que nós podíamos estar. Trazendo pequeninos problemas, que são os melhores problemas que nós poderíamos ter. Trazendo pequenas informações, que são aquelas que nós precisamos ter. E nada mais interessa a apenas decodificar os segredos da minha vida, os códigos da minha existência, a razão da minha vida, a razão de eu estar aqui. A razão de vocês estarem aqui. A razão de terem nascido os meus filhos dentro da minha casa, a razão de eu ter uma companheira, a razão de eu viver e ter o trabalho que tenho, a razão de tudo está simplesmente, porque tudo isso existe apenas para me mostrar que eu não sou nada disso que eu penso que sou. Sou muito mais do que isso. E que essas coisas que são obstáculos aparentemente intransponíveis são meras provas para mostrar que se eu quiser, se eu confiar, se eu acreditar, eu posso. Todo mundo pode. Todo mundo pode. Todo mundo pode sair desse lugar ruim. Todo mundo pode sair desse chão, sair dessa coisa de ficar se arrastando que nem lesma e voar que nem uma borboleta. Fazer a sua transformação, a sua metamorfose, passando para isso. Não precisa fazer nada mais, absolutamente nada. Basta apenas não negar a lei. Basta apenas não negar a Deus. Assumir Deus nos seus corações. Tragam Deus para as suas casas. Tragam Deus para os seus filhos. Apresentem a Ele a grandeza de Deus. E permitam que um dia todos nós possamos nessa terra celebrar a verdadeira comunidade dos filhos de Deus. E que nós possamos, através da nossa condição de sermos os pacificadores, de sermos os pacíficos, os mansos, a herdarem essa terra, conforme nos diz Jesus em seu capítulo 5 de Mateus, fazendo a luz da vida, fazendo o sal da terra, fazendo a transformação máxima possível que todos nós precisamos e esperamos, para que esse mundo seja em Deus a sua manifestação diante dos seus próprios olhos, e nós, como seus filhos, artífices da sua perfeição. Estamos preparados para nos jogar no colo do Criador, daquele que nos fez fracos para que nos tornemos perfeitos, e que quer que nós façamos com os nossos próprios esforços a modelagem dessa maleável argila, a fim de que sejamos artífices da nossa própria imortalidade. Construir o nosso caminho em direção à luz, eis aí o sentido da vida de todos nós. É por isso que Jesus veio à terra, é por isso que Ele nos ensinou, e por isso que nós não podemos jamais duvidar da sua lei. Fiquem com Deus, que assim seja.